frase do Elon Musk, que se você aplicar, eu tenho certeza que vai mudar tudo na sua vida. E essa frase eu vou colocá-la aqui para você. Ele diz o seguinte: se você disser para você mesmo que você tem 30 dias para limpar a sua casa, você vai usar os 30 dias. Se você disser para você mesmo que você tem 3 horas para limpar a mesma casa, você vai gastar as 3 horas. Eu vou colocar ela em inglês aqui exatamente do jeitinho que ele falou para você. Só que o que acontece? Se você se der esse tempo, você vai dar um stretch nesse tempo. Você vai esticar o tempo. Se eu te der um prazo de 1 ano, você vai levar 1 ano para fazer qualquer tarefa. Por quê? Porque o nosso cérebro ele sempre vai tender a procrastinar. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Juliana Pupim. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não se inscreveu, porque eu não sei o que você está fazendo aqui se você ainda não se inscreveu. Aqui eu falo tudo sobre arquitetura nos Estados Unidos, alta performance, mentalidade, tudo que você precisa, as ferramentas para que você consiga ter sucesso trabalhando com arquitetura e design de interiores remotamente do Brasil para os Estados Unidos e também nos Estados Unidos, caso você more lá. Aqui você também vai ver muito conteúdo que eu trago sobre a vivência que eu tenho da minha prática de projeto para os Estados Unidos, porque eu trabalho para os Estados Unidos há 4 anos. Então, tudo que eu estou trazendo aqui não veio do céu, veio da minha experiência. Então, eu compartilho muito do meu dia a dia, compartilho os meus conhecimentos e compartilho as minhas experiências para que você possa acelerar esse tempo, que é meio que o Elon Musk falou aqui pra você, né? Além disso, eu quero um combinado aqui com você, que você vai curtir esse vídeo agora, não vai esperar no final, curte ele agora, como uma forma de gratidão, porque eu tô te dando esse conhecimento aqui, que eu tô compartilhando isso com você, e também deixa um comentário que se foi útil ou não pra você, se você gostou, combinado? Bom, vamos lá. Por que ele fala isso? Porque o nosso cérebro, ele foi programado, né, por Deus, para procrastinar. Quem nunca deixa para a última hora aquilo que não gosta de fazer, aquilo que sente que é difícil, aquilo que não lhe dá prazer? A gente empurra com a barriga mesmo. Eu deixei para fazer o meu imposto de renda no último minuto, às 11h59 do último dia, porque eu odeio fazer imposto de renda. Eu acho um saco. E aí, o que eu fico? Todo dia, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E eu vou dando desculpas para mim mesma. E aí, como eu tinha um prazo de 30 dias, eu levei 30 dias e quase que eu levei 31 dias para fazer. Se tivesse mais tempo, eu levaria. E por que eu tô te falando isso? Porque muita gente me pergunta lá no Instagram, se você também não me segue lá ainda, você vai seguir depois desse vídeo, me pergunta o seguinte: Ju, quanto tempo eu preciso para poder conseguir um trabalho remoto do Brasil para os Estados Unidos? Quanto tempo fazendo o seu curso eu vou conseguir? E aí a resposta é: depende de você. Você vai aplicar tudo que eu ensino? Você vai dar um gás? Por quê? Porque a velocidade ela é proporcional ao seu resultado. Você vai ter um resultado mais rápido se você colocar muita energia e você fizer aquilo acontecer. Agora, se você fizer isso que o Elon Musk falou, de levar 30 dias, você vai levar mais tempo. Tem gente que entra no programa Seja Arquiteto na América determinada, e não é uma pessoa não, são várias. Principalmente porque acontece uma outra coisa. Quando a gente está num certo conforto, a gente tem uma certa comodidade na nossa vida, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai aguentando aquilo, até se tornar insuportável. Quando... Eu ia falar uma expressão muito feia agora, mas quando a água bate, sabe? Eu acho essa expressão horrorosa, mas ela é prática, né? Você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente tá no fundo do poço, que você não tem mais pra onde ir, aí você vai falar: agora não tem jeito, né? Agora eu vou ter que fazer. Agora eu vou fazer acontecer. Então, o seu tempo vai depender da sua necessidade. Se você é uma pessoa que quer ter resultado rápido, você colocar a sua energia, sua força, dedicação ali, você vai ter resultado rápido, você vai conseguir emprego muito rápido nos Estados Unidos. Se você se dedicar, se você sentar a bunda na cadeira e você fizer tudo que eu ensino, eu garanto que você vai conseguir trabalhar remotamente do Brasil para os Estados Unidos. Porém, se você se matricular no meu curso, você sabe que tem 1 ano de acesso ao conteúdo, e quando chegar 360 dias, você fala assim: nossa, mas eu não estudei nada ainda. Ju, pelo amor de Deus, mas não deu tempo. Gente, 360 dias. A carga horária do curso não é uma faculdade, é um curso. É um curso, um EAD, como se fosse um EAD, né? Um curso à distância. Que você vai aprender projeto, você vai aprender arquitetura, você vai aprender estilo, você vai aprender design, você vai aprender estratégias, como empreender, como captar seus clientes, como prospectar vagas, como chegar nessas empresas, como editar o seu perfil do LinkedIn, como preencher seu currículo, né, portfólio, como se preparar para a entrevista. É um treinamento completo. Então, se você seguir aquele passo a passo que eu te dou ali mastigadinho,
não tem como você não ter resultado. Então, assim, o que o Elon Musk quis dizer com essa expressão é que a gente tende a procrastinar ao máximo aquilo que nos é dado. Então, se eu te der um prazo de 1 ano, talvez você vai gastar 1 ano para o que uma outra pessoa se impôs um prazo de 20 dias, como uma pessoa que estiver desempregada. Quando a gente está no fundo do poço, que não tem mais plano A, plano B, plano C, eu tenho que fazer isso dar certo, você vai se colocar limites e um dia, uma semana, 15 dias, você já vai começar a ter resultado. Você vai começar a ter suas primeiras entrevistas. E tem muita gente conseguindo emprego em menos de 1 mês. Tem várias pessoas que estão lá no meu feed, que eu fiz lives, faço questão de fazer lives. Tem uma outra que eu fiz com a Tati Feliz. Olha, eu vou até fazer outra com ela, porque eu fiz a live, ficou maravilhosa e não ficou salva no Instagram. O Instagram, por algum motivo, me boicotou e não salvou, não deixou a live ficar lá. Mas tem vários, inúmeros alunos que você pode, inclusive, conversar com eles. Chama eles para trocar essa ideia. Por quê? Porque a gente tende a colocar a culpa nos outros. A gente tende a pensar que a responsabilidade não é nossa. A gente tende a pensar que, mas foi a outra pessoa que não me ensinou direito. A gente sempre quer dar uma desculpa para o nosso próprio fracasso. A gente tende a sempre buscar uma fuga, uma justificativa, porque a gente não conseguiu sozinho. E dentro do programa Seja Arquiteto na América, você não está sozinho. Você tem mais de 500 alunos lá dentro. Arquitetos, design de interiores, artistas 3D. Eu estou lá dentro, sempre presente. Por quê? Porque a gente tem um network muito forte, que se apoia, que é um combustível. Para quê? Para que você não gaste esse 1 ano. Porque eu tenho certeza que se eu te desse 2 anos, você ia levar 2 anos. Então, por mais que você tenha, sim, 1 ano de acesso, você precisa se colocar prazos para tudo na sua vida. Eu até fiz um vídeo, eu vou colocar aqui nos cards para você. Logo que virou o ano em janeiro, eu fiz esse vídeo sobre metas. Eu sou uma pessoa relativamente organizada, mas é claro que nem todas as minhas metas se realizam. Só que eu tinha um problema de fazer uma lista muito grande de metas e coisas muito inalcançáveis, ou que eram sonhos, sabe aquele quadro dos sonhos que você vai colocando tudo que você quer? Só que se você coloca uma coisa muito longe da sua realidade, não é que aquilo não vai acontecer, mas às vezes vai demorar tanto que você vai se frustrar e achar que aquilo não é seu, que não é para você, que não tá chegando, que não tá... Mas tudo tem o seu tempo. Tem o nosso tempo e o tempo de Deus. A gente quer no nosso tempo, né? Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Só que quando a gente pede para Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu pedi para Deus, eu pedi muito, muito, muito. Só eu sei o tanto que eu rezei, o tanto que eu orei pedindo trabalho. Muito mesmo, porque eu tive momentos de muita dificuldade na minha vida, muito, muito perrengue, muito mesmo, e já com filho, então assim, é muito difícil você passar dificuldade financeira com filho para criar, né, com escola, com creche, com alimentação, mesmo sendo básico, foi muito sofrido. Então, hoje, quando eu vejo que Deus me deu muito trabalho, eu não reclamo. Eu vejo que o problema é falta de organização ou gerenciamento do meu tempo, que às vezes realmente eu tenho dificuldade, porque imprevistos acontecem. Né? Às vezes tem um dia que eu me programo inteira, a Betina do nada acorda com a garganta inflamada e não vai para a escola. Acabou com o meu dia. Por quê? Porque ela vai ficar em casa, me chamando toda hora, e aí aquilo que eu tinha programado para fazer eu não vou conseguir fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio eu poder estar aqui do lado dela e poder cuidar dela. Então, a gente também tem que entender que quando acontecem imprevistos na nossa vida, a gente não pode ser tão rigoroso com a gente mesmo a ponto de pegar uma chibatada e dar nas nossas próprias costas. A gente tem que se perdoar por não dar conta de tudo que a gente acha que vai dar conta. E muitas das vezes é falta de organização. Então, o gerenciamento do tempo, ele é muito importante, ele vai ter influência direta no seu resultado. Então, você quer resultado rápido, conseguir emprego rápido nos Estados Unidos, coloca metas. Coloca lá, eu vou me candidatar a 10 vagas por dia. Ou 5, não precisa ser um número tão alto. 5 vagas por dia, 3 vagas por dia. Eu vou me candidatar a 3 vagas por dia, eu vou adicionar 10 pessoas novas por dia no meu LinkedIn, eu vou chamar tantas pessoas, eu vou procurar isso, eu vou, por exemplo, preciso melhorar o meu perfil do LinkedIn, eu vou fazer isso, eu preciso de 2 dias e colocar prazos razoáveis e não prazos impossíveis. Porque se eu colocar tudo isso num dia só,
Quando chegar no final do dia, o que vai acontecer? Eu vou ver que eu não fiz nem metade daquilo e vou ficar frustrada. E pior do que isso, não só vou ficar frustrada, como a metade daquilo vai se acumular para o dia seguinte, que já tinha uma lista enorme. Ou seja, vai virando uma bola de neve de coisas que eu não vou realizar. Ou que vão estar sempre com a sensação de atrasado. E isso faz o que comigo? Me gera ansiedade. Eu sou muito ansiosa, meus pais são ansiosos, meus irmãos são ansiosos. Então, genética é uma coisa que a gente não escolhe, mas a gente tem como, sim, aprender a lidar com isso. E eu fiz como? Listas. Eu passei a ser uma pessoa quase psicopata das listas, porque eu escrevo tudo mesmo. Eu escrevo não a ponto de, eu tenho que respirar, eu não escrevo isso na minha agenda, mas eu escrevo, assim, bem passo a passo de tudo que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter noção do tempo que eu gasto das coisas. Para quê? Para que eu consiga organizar e ter, que eu sinta uma evolução diária. Isso é muito importante. Não se dê prazos além do que realmente seria o razoável. Porque se você se der 30 dias para uma coisa que poderia ser resolvida em 3, você vai gastar 30 dias. Você não vai resolver em 3. Por isso que essa coach do Elon Musk, ela chamou tanta atenção para mim, porque faz muito sentido. Se você der esse stretch, se você der essa liberdade para você mesmo, você vai usar todo o tempo que você se der. Por quê? Porque é uma coisa que vai te tirar da zona de conforto. Tudo que tira a gente da zona de conforto, tudo que a gente não quer fazer, tudo que é um pouco difícil, tudo que é levemente desafiador, a gente tende a procrastinar. Então, se você já sabe isso, e se você percebeu que você está procrastinando, aí é que você tem que fazer mesmo. Aí é que você tem que ir lá fazer. Por quê? Porque se você sabe que está procrastinando, é aquilo ali que você precisa fazer. Normalmente, as coisas que a gente procrastina são as coisas mais importantes. São difíceis. São as coisas que vão dar um leve impulso para a gente avançar de tarefa, para a gente evoluir em pequenas atividades, pequenas coisas na nossa vida. São conversas difíceis que a gente precisa ter, que a gente fica empurrando, né? Eu odeio ter conversa difícil. Você quer me matar? 2 coisas que eu sou. Muito curiosa, 3 coisas. Muito curiosa, ansiosa e imediatista. Lógico, né? Quem não é imediatista nos dias de hoje de internet? Mas se você falar assim comigo, Ju, você vai acionar todos os gatilhos de uma vez só. Ju, cara, eu preciso tanto conversar um negócio com você. É muito sério, mas eu não posso conversar agora. Vamos conversar amanhã? Você me matou. Não façam isso comigo. Eu tô contando isso pra vocês não vão usar isso contra mim, não. Não usem isso contra mim. Por quê? Porque eu vou ficar curiosa, eu vou ficar ansiosa e vou ficar preocupada com qual é o assunto. Gente, o que eu fiz de errado? O que tá acontecendo? Aí eu vou ficar buscando na minha cabeça, não vou dormir até você me falar. E normalmente essas conversas difíceis a gente empurra com a barriga. A gente não quer que elas aconteçam, mas elas são as mais importantes. Normalmente vão ser coisas que precisam realmente de tomada de decisão. E tomar decisão, por que tomar decisão é tão difícil? Se você toma decisão, você tem que tomar alguma atitude. A decisão, ela vem junto com uma ação. E você muitas vezes não quer. Por isso que você não quer. Por isso que você não toma a decisão. Eu quero trabalhar para os Estados Unidos. Por isso que você só fala e não faz nada. Por quê? Porque se você tomar essa decisão, você vai ter que fazer acontecer. Você vai ter que tomar vai ter que ter uma sequência de ações aí que vão te tirar da sua zona de conforto, mas que vão te impulsionar lá na frente. Que é o que vai fazer a sua vida melhorar. Não existe mudança, não existe melhora de vida, principalmente se a gente quer que aquilo aconteça rápido, sem sair da zona de conforto. Não existe isso. Se permita isso. Queira isso, deseje isso. Deseje sair da zona de conforto, deseje crescer, porque vai ser tão bom depois que você passar dessa barreira. A primeira barreira vem o medo. E a gente fica duvidando da gente mesmo, duvida da nossa competência, a gente duvida se a gente sabe ou não inglês, a gente duvida se a gente vai dar conta, a gente duvida se a gente tem tempo, se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai conseguir se sustentar, se a gente vai conseguir dar conta do recado. A gente duvida de tudo, porque a gente está com medo. Tudo isso que eu te falei são desculpas que a gente dá pra gente mesmo, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Quando você identificar uma desculpa que você está dando, é exatamente nela que você tem que trabalhar o seu psicológico, a sua mentalidade. É exatamente ali. Por quê? Porque você vai ter que quebrar aquela barreira. Beleza, se eu tô dando uma desculpa de que o meu inglês é básico, eu acho de inglês difícil, como é que eu vou ser
na entrevista, será que eu vou falar errado, será que eu vou me sair bem ou não? Cara, comece a estudar um pouquinho inglês. Existe uma técnica que se chama shadowing, que é uma técnica de inglês que você pode aprender de graça. Você não precisa pagar curso de inglês. Procura sobre ela no YouTube que você vai descobrir muita coisa. Usa tudo que você tem gratuito no YouTube, na internet, para você construir e minimizar esse desafio, para que ele seja mais fácil para você. Eu tenho certeza que todas essas desculpas que você está dando vão sumir quando você falar assim, cara, mas se eu quero mesmo mudar, se eu quero ganhar muito bem, eu quero ganhar 3 vezes mais, eu quero ganhar 15, 20, 25 mil reais por mês. Pô, a Juliana tá falando que tem tanta gente que conseguiu. Eu fui lá no Instagram dela, eu vi. Eu fui no LinkedIn, eu vi. Realmente tem muita vaga, tem muita oportunidade. O que tá me impedindo? Você tá ali na zona do medo. Assim que você sair dessa primeira zona, você vai entrar na zona de crescimento. Porque você saiu da zona de conforto e você tomou uma pequena decisão, que é, cara, eu tô pronto. Eu tô pronto para esse desafio. Eu vou fazer ele acontecer. Eu vou fazer isso dar certo. A minha vida depende disso. Eu vou fazer tudo que eu puder para ganhar em dólar, para sair de toda a dificuldade que está rolando no Brasil, do medo de ser mandado embora. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais viver frustrado. Eu não quero mais receber meu salário e olhar e 2 dias depois meu salário já ter acabado. Não ter dado nem para pagar as contas. E eu tenho filho para criar, eu tenho um monte de sonhos para realizar e eu não consigo. Eu vejo todo mundo viajando, eu vejo todo mundo trocando de carro. Eu tô cheio de dívida e eu não consigo sair do mesmo lugar. Eu mal consigo pagar as contas, que dirá pagar as dívidas. Depois que você tirar esse medo de você, o segundo ponto é o crescimento. E o crescimento, ele é assim, não. Ele só vai. E quando você sair da zona de crescimento, que é essa segunda zona, você vai para a zona de conforto novamente, que é quando você já vai dominar tudo aquilo que você se propôs lá atrás. Quando você está na zona do medo, você está olhando lá na frente, você quer ser aquela pessoa que está lá na frente, que já está trabalhando, que já está ganhando bem, que já pagou as dívidas, que está viajando, que está com carro novo, que está com computador zero, que está super tranquilo, que agora consegue ficar com as filhas. Você está olhando lá na frente e você fala, eu quero ser igual aquela pessoa. E aí você tem que sair da zona de conforto, vai para a zona de crescimento, porque você tomou uma decisão e vai ter ações aqui que vão te fazer crescer. E aí sim você vai alcançar a tranquilidade, a estabilidade, a autonomia. Você vai ter liberdade de tomar suas próprias decisões com dinheiro na bolsa, com a sua dívida paga, com a sua casa comprada, com todos os seus sonhos realizados. Mas para isso você precisa passar por essas 3 zonas. E aí sim você vai ter os seus sonhos todos realizados. Mas para isso você precisa de uma decisão. E para isso você precisa se colocar prazos. Não deixe para amanhã, para depois, para o ano que vem, para o próximo semestre. Não, é agora. Porque você já está perdendo tempo. O melhor dia foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Para você tomar uma decisão e mudar a sua vida. Se você está pronto para entrar no programa Seja Arquiteto na América para mudar a sua vida, o link está aqui na descrição. Só depende de você, tá bom? Se você quiser a minha ajuda, eu tô aqui para isso. Grande beijo e a gente se vê lá dentro. Quero te ver dentro da comunidade. Tchau, tchau.